Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegado a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Saber os sintomas do nascimento de uma criança. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São João, capítulo 16, os versículos 20 e 21, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Brana, na mensagem Dores de Parto, no parágrafo 103 a seguir. Agora, se um médico souber os sintomas do nascimento de uma criança e quase na hora que for para a criança vir, ele apronta tudo, porque sabe que essa é a hora que a criança deve nascer, porque todos os sintomas mostram a água está rompida, o sangue, e agora é hora, a
a criança desceu e é hora da criança nascer. E assim ele apronta tudo para isto. Agora Jesus nos disse exatamente o que aconteceria bem neste tempo. Ele nos disse em Mateus 24 que a igreja, verdadeira igreja, e a outra igreja seria igreja natural, igreja espiritual, seriam tão semelhantes, personificadores, que enganaria os escolhidos, se possível fora, como que aconteceu nos dias de Noé, como eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e toda esta imoralidade do mundo que vemos hoje. A Bíblia, o livro do médico, disse que isto aconteceria. Assim, ao vermos isto acontecendo, sabendo que o nascimento está próximo, tem de ser, sim, Senhor. Agora nós olhamos para isso como a nação, não como nação, mas mundo. Agora, Israel, a igreja, comecemos lá atrás com ela por alguns minutos e sigamos-la pelos próximos 10 minutos. Talvez Israel teve dores de parto sobre tudo. Profeta que veio à terra, ela teve dores de parto por ocasião de sua mensagem. De que maneira o fez? O profeta tinha a palavra e ela tinha semeado tanta podridão e feito tantas ordens sistemáticas em seu ser, até que este profeta a sacudiu para fora de sua fundação. Eles foram odiados por todos. Assim, portanto, quando Deus enviava um profeta, a igreja, ela própria, entrava em dores de parto, porque o profeta, a palavra de Deus vem ao profeta, e a ele somente, isto é, a palavra que foi falada para esse dia é manifestada pelo profeta desta era. Sempre tem sido, e as igrejas, elas edificam tantos sistemas ao redor da palavra, até que ele a sacode para fora de sua cadeira de balanço. Quando ele vem, ela teve dores de parto. Que foi isto? De volta à palavra, de volta à vida. Sistemas não têm vida. É somente a palavra de Deus que tem vida. Os sistemas, esses são edificados em torno dela, de onde não tem vida. E a palavra que dá vida, sua mensagem, sacudia o remanescente de volta à palavra. O pequeno grupo sairá e crerá. Algumas vezes, talvez, no tempo de Noé, somente por volta de 8 pessoas, mas de qualquer modo, Deus sacudiu o remanescente e destruiu. O resto teve de ser sacudido para fora. E assim foi por todo o decorrer das eras, até que finalmente a igreja lhe deu à luz um varão, e esse varão foi a palavra, ela própria feita carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele conquistou todo o diabo, todo o poder sobre a terra que veio contra ele,
com a palavra do Pai. Somente toda a tentação que Satanás lhe deu, ele repreendeu Satanás não com seus próprios poderes que ele tinha, mas com a palavra de Deus. Está escrito, porque ele era a palavra. Quando Satanás se lançou contra Eva, ela não era a palavra, de modo que ela falhou. Quando ele se lançou contra Moisés, ele fez a mesma coisa. Porém, quando ele golpeou o Filho de Deus, ele era 10.000 volts. Isto derrubou as penas soltas dele. Quando ele respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ali estava aquele varão feito carne, a eterna palavra de Deus, ela própria manifestada num corpo de carne aqui na terra, para representar a palavra. É assim que ele sabia o que estava no coração deles. É assim que ele podia dizer a Filipe onde ele estava, quem ele era. Ele podia dizer a Simeão, Pedro, quem ele era. Disse a mulher junto ao poço, porque ele era a palavra. Correto? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é mais penetrante, mais eficaz do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da medula do osso, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ora, aqueles sacerdotes, fariseus cegos, não puderam ver que aquele era a palavra manifestada, porque tinha se envolvido num sacerdócio e num sistema, e o velho sistema tinha de ceder. Era a palavra, porém o que tinha saído prometido tinha se cumprido. Assim, se estava cumprido, teve de apodrecer. Era a casca, a semente seguiu em frente. Moisés não podia ter trazido a mensagem de Noé, nem poderia Jesus ter trazido a mensagem de Noé, porque era outra era, e a velha semente estava certa, porém tinha servido o seu propósito, e estava morta e acabada. A transformação da velha para a nova, onde a vida se encontrava, era o que estava preocupando as pessoas, o que as preocupa ainda hoje. Nós não estamos construindo um muro como se começássemos com a mensagem de Lutero, descendo direto por uma linha reta, ou uma mensagem pentecostal, correto? Nós estamos fazendo cantos, nós estamos construindo um edifício. A palavra de Deus é a planta, qualquer um pode construir em linha reta, porém requer-se um pedreiro para fazer o canto, requer-se o poder de Deus para fazer isso, requer-se um ungido do céu, ser enviado para baixo para fazer isso. Tem sido em cada era, e na era dos profetas, a palavra do Senhor vinha através daqueles profetas, e eles dobraram aquelas esquinas,
fizeram aquela diferença, porém os construtores queriam construir um muro. Não é um muro, de modo algum, é um edifício de Deus. Agora, nós sentimos e sabemos que isto é a verdade, que os sistemas estavam podres em cada era, e cada um de seus sistemas teve de apodrecer e se extinguir, até que ela produziu essa igreja. Dessa confusão podre saiu a palavra, ela própria, a palavra do Senhor vem aos profetas, nunca vem aos sacerdotes, ela vem aos profetas. E note, e quando ela veio, finalmente essa palavra ao todo nasceu aqui em carne humana, a plenitude da divindade corporalmente descansou nele. Ele foi a palavra. Os profetas são parte da palavra, a palavra para a era deles. Nós hoje somos parte da palavra, os quais seguimos a palavra, porém ele foi a inteira plenitude da palavra. Ele foi a palavra. Ele disse, quando estavam acusando de fazer-se igual a Deus, porque ele era o Filho de Deus, disseram-lhe, bem, tu te fazes Deus a ti mesmo. Ele disse, não está escrito nas vossas leis que vós chamais aqueles a quem a palavra de Deus vinha deuses, os profetas, e eles eram. Então, como podeis condenar-me quando digo que sou filho de Deus? Onde a plenitude da divindade corporalmente repousou no Filho de Deus, ele era a plena manifestação de Deus. Isso foi o que finalmente as dores de parto sobre aqueles profetas. Ora, eles sendo a palavra, eles apontaram para essa plenitude de si próprios, a plenitude da palavra, e então finalmente os sistemas defilharam até que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Observe como isto foi retratado em Jacó, observe como isto foi retratado em José, exatamente amado por seus irmãos, seu pai, odiado por seus irmãos, sem causa. Ele era espiritual, podia predizer coisas e interpretar sonhos. Ele não podia evitar de ser isso. Ele simplesmente nasceu isso. Ele foi predestinado para ser isso. Porém, foi odiado por seus irmãos e finalmente o venderam por 30 moedas de prata, quase 30 moedas, e foi levantado, sentou-se à mão direita de Faraó, olhou em sua prisão, houve um copeiro e um padeiro, um se perdeu e um se salvou. Jesus em sua prisão, na cruz, um se perdeu, um se salvou, exatamente. E então, exaltado aos céus, sentou-se no trono de Deus. E quando ele se retirar novamente, sairá um som, dobre o joelho, e toda língua confessará. E quando José deixava o trono e avançava, uma trombeta soava, e todo joelho tinha de ser dobrado. José estava vindo. Assim, algum dia, a grande trombeta de Deus soará. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará a esta palavra. Porém, atrás do que ele virá, para que ele virá aqui, note, ela produziu esta completa palavra que se fez carne sobre as dores de parto dos profetas que brandaram. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Agora, porém, ela esteve sem profeta por 400 anos, conforme a história e a escritura. De Malaquias até João, eles somente tiveram teólogos, sacerdotes, pastores. Agora, aqui nós podemos imaginar, sem isso, em que tipo de condição pobre seu sistema deve ter estado 400 anos sem uma mensagem direta de assim diz o Senhor, de onde assim os sacerdotes, profetas e assim por diante tinha feito isto chegar a uma terrível confusão. Ela estava podre. Então João, o Elias prometido, de Malaquias 3, não Malaquias 4, Malaquias 3, porque Jesus disse a mesma coisa em Mateus capítulo 11, quando o olho da águia de João ficou velado, como eu creio que as eras primitivas de Pember expressam. E ele disse, hei de perguntar-lhe se ele é ele mesmo, ou se deveria esperar outro. Está vendo? E ele disse, Jesus, depois de mandar de volta os seus discípulos, depois de lhes dizer para ficarem na reunião e observares o que acontecia, e ide anunciar a João estas coisas, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizou. Se ele virou e olhou para os seus discípulos e as pessoas a quem estava falando, ele diz, que foste ver quando fostes ver João? Ele disse, foste ver um homem ricamente vestido? E ele disse, eu vos digo, este é o tipo que fica nos palácios dos reis. Ele disse, foste ver uma cana agitada pelo vento? Em outras palavras, cada coisinha que surge, ele é sacudido por ela? Eu lhes direi, se você apenas vier e se unir ao nosso grupo, nós podemos lhe dar um salário melhor. João não. Se você apenas não pregar contra isto e aquilo, bem, você poderia se unir aos nossos grupos. João não. Disse, então, o que foste ver? Um profeta? E eu vos digo, muito mais do que profeta, porque se queres dar crédito, este é aquele de quem falou o profeta, dizendo, eu enviarei o meu anjo antes a minha face, para preparar o caminho. Isto é Malaquias 3:1, não Malaquias 4, de modo algum. Isso é diferente, porque quando esse Elias vier, o mundo deve ser queimado imediatamente e os justos caminharem sobre a cinza dos ímpios. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.